Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Hoje nós teremos a nossa aula sobre o renascimento. Essa minha imagem em sombra eu coloquei de propósito, porque o renascimento é exatamente, aquele momento na Europa em que as pessoas começam a sair daquela dita escuridão da Idade Média e começam a enxergar as coisas com mais claridade, com mais racionalismo. Renascimento e humanismo. Esta imagem, ela consta no livro de vocês, e ela foi escolhida exatamente trazendo para o lúdico, para o infantil, esse assunto. Nesta imagem, nós vemos um desenho feito por Maurício de Souza, em que seus personagens famosos, Mônica e Cebolinha, interpretam Romeu e Julieta. Sim, Romeu e Julieta é uma das principais obras da literatura renascentista. Reparem que os personagens estão caracterizados como pessoas que viviam no período do Renascimento, ou seja, fins da Idade Média, 1300, 1400, 1500. Inclusive, estes são os três períodos do Renascimento, São o trecentismo, o quatrocentismo e o quinhentismo. O Renascimento foi o nome que artistas e também intelectuais europeus deram a um movimento cultural ocorrido no fim da Idade Média. Como assim movimento cultural? As artes estavam envolvidas, ou seja, pintores, escultores, desenhistas, mas também escritores e também cientistas. A gente vai estudar de forma mais aprofundada a parte da literatura e da ciência na aula seguinte. Nesta, nós vamos nos concentrar nas artes. Esta aqui é uma obra muito famosa do Renascimento, que se chama O Nascimento de Vênus. E ela, repare que é bem inspirada na cultura greco-romana. Falamos que este movimento, foi um movimento liderado por humanistas. Como assim? O que a gente poderia chamar de humanistas? Eram intelectuais que se dedicaram aos estudos da língua e da cultura greco-romana, ou seja, da Grécia e de Roma antiga. E por isso que esse renascimento, este nome é dado exatamente porque estas pessoas queriam fazer renascer a cultura da Grécia clássica e de Roma antiga, trazendo para a Europa do final da Idade Média. Repare como as pessoas daquela época, pessoas ricas. Nós temos aqui duas imagens para a gente comparar de obras de Idade Média antes do Renascimento e na época do Renascimento. Veja só. Na primeira imagem,
só existem 11 apóstolos e Jesus, enquanto que na segunda, todos os apóstolos estão retratados. Isso por quê? Porque no começo da Idade Média não se falava em Judas e ele não podia nem aparecer nos quadros. Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Te lembra alguma coisa? As tartarugas ninja? Bem, além disso, além das tartarugas ninjas, são nomes de alguns dos principais artistas do Renascimento. As características do Renascimento mais importantes serão as que nós veremos a seguir. O antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Ela se opõe às características da arte anterior a este movimento, porque estas tinham Deus como centro de tudo, ou seja, se baseavam no teocentrismo. Agora, os artistas, os intelectuais, os cientistas, eles se baseiam no homem. Como uma ilustração desta característica, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o Homem Vitruviano, que é um famoso desenho de Leonardo da Vinci, que ele fez para ilustrar um livro de um amigo seu, e que mostra as características perfeitas, né, as medidas perfeitas de um homem. Uma outra característica seria a valorização do passado greco-romano, outra característica do Renascimento, como as várias obras dessa época mostram, né? Que eles se baseavam muito na mitologia greco-romana. Vejam, por exemplo, esta obra que é O Nascimento de Vênus, que é um tema, a mitologia grega é um tema bastante utilizado por esses artistas. Aqui nós temos uma outra obra, que é uma escultura, Pietà, muito linda, está em algum museu da Europa. E eu trouxe aqui a característica individualismo. O individualismo consistia em valorizar o talento, as características individuais dos artistas. Repare nessa obra como são perfeitos os traços humanos, dá para ver até as veias. Uma outra característica desta época é o autorretrato. Este aqui, por exemplo, é Albrecht Dürer, é um pintor da época que fez o seu autorretrato. Fala-se, inclusive, de que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato de Leonardo da Vinci caracterizado como mulher, mas isso é uma lenda. Mas, enfim, os pintores renascentistas costumavam também se autorretratar, coisa que os anteriores não faziam. Como tarefas para vocês estudarem mais o conteúdo e mostrarem que estudaram, eu trouxe a imagem da Mona Lisa, uma das mais representativas do Renascimento, pintada por Leonardo da Vinci, para que vocês respondam as questões abaixo. Eu vou fotografar e colocar depois do vídeo, e assim vocês poderão copiar e responder em seus cadernos. E uma outra tarefa é sobre esta obra aqui, A Criação do Homem, que é uma obra de Michelangelo, em que vocês vão, depois de ler esse texto,
vão responder a estas questões. Bom trabalho para vocês e até a próxima aula. Um beijo! E agora, eu gostaria de mostrar para vocês algo que Dona Renata trouxe aqui para mim, que estava guardado lá na escola, que são algumas obras que os nossos alunos fizeram no ano passado, na época da feira de história, que é a releitura de algumas obras renascentistas. Esta aqui, por exemplo, é a Santa Ceia, uma pintura de Leonardo da Vinci, recriada pelos alunos do sétimo. Aqui nós temos a releitura de uma das Madonas de Rafael. Rafael se destacou por pintar Madonas, que seriam Nossas Senhoras, Madonna em italiano. E aí os meninos uma turma, um grupo do sétimo ano, fez esta releitura. Aqui também uma outra Madonna, pintada também por Rafael. Aqui no caso, temos também o pai. Então, pode ser aqui, estejam falando de Nossa Senhora, São José. Aqui, nós temos uma releitura da Criação do Homem, uma pintura de Michelangelo, também feita pelos alunos do sétimo ano de 2019. Então, este seria Adão e Deus, lá no céu, envolto por anjos, dando vida a Adão. O Nascimento de Vênus, de Botticelli, feito pelos nossos alunos. Reparem aí a característica da representação da cultura greco-romana. Aqui temos a famosa Mona Lisa, do ponto de vista dos nossos alunos. A Mona Lisa é uma pintura de Leonardo da Vinci, que até hoje existe muita polêmica a respeito dela. Fazem um monte de memes com ela, né? Já transformaram ela de várias formas, ou seja, são releituras que são feitas dessa importante obra. E ela se encontra no Museu do Louvre, em Paris. E é pequena, né? Assim, todo mundo chega achando que vai encontrar um grande quadro, mas está lá um quadro pequeno, mas de uma importância ímpar. E assim a gente termina a aula sobre a arte renascentista. Na semana que vem a gente vai estudar a literatura e a ciência no Renascimento.